As redes sociais não só estão mudando nos últimos anos, como talvez nem existam mais. E calma, eu sei que parece exagero, mas isso inclui tanto uma mudança das próprias redes sociais, como uma mudança do comportamento da sociedade. E se você cria conteúdo hoje, principalmente profissionalmente, trabalhando com isso, entender esse cenário vai mudar tudo. Bora? Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Tozelli, crio conteúdo há mais de 10 anos e sou fundadora de 2 empresas nesse meio de posicionamento, marketing e criação de conteúdo. Então, se tem uma coisa que eu vivi na prática, errando, testando, validando, tentando de novo e observando esse comportamento das pessoas, é essa transformação que está acontecendo nas redes sociais. E pode ser que você tenha se assustado quando eu falei que as redes sociais talvez nem existam mais. Mas pensa comigo, durante muito tempo, a rede social foi mais para conectar pessoas. Então você seguia os seus amigos, familiares, às vezes outros criadores que você gostava de nichos diferentes, alguns famosos. E essas pessoas postavam conteúdo, aparecia no seu feed em ordem cronológica, ou seja, a pessoa que postou mais recentemente era a primeira que aparecia para você. Depois, a que postou alguns minutos atrás era a segunda, a que postou algumas horas atrás era a terceira e por aí vai. Então a gente via de acordo com o horário que a pessoa postou. E tudo era muito social entre as pessoas. A gente seguia porque gostava, comentava, mandava uma mensagem, enfim, tinha essa proximidade, essa conexão entre as pessoas. Só que hoje não é bem assim, porque você abre o TikTok, abre o Instagram e o que aparece para você? Conteúdos que tenham a ver com interesses que você já manifestou ali naquela rede social, mesmo que você não siga a pessoa. Então, se você viu um vídeo sobre café, vai aparecer um turbilhão de vídeos sobre café. Se você viu um vídeo sobre viagem, vai aparecer um turbilhão de vídeos de viagens. E até é engraçado essa questão de viagem, porque assim, sabendo disso, na época que eu fui fazer o meu intercâmbio em Londres, que foi ano passado, eu lembro que eu entrei no TikTok e eu pensei assim, vou pesquisar alguns vídeos de Londres e vou assistir eles até o final, interagir, comentar, porque eu sei que a próxima vez que eu abrir o TikTok, vai começar a aparecer isso pra mim. E realmente, depois de eu fazer isso, assim, uma única vez, na próxima vez que eu abri a rede social, simplesmente só aparecia isso. Às vezes aparecia de um outro lugar, mas assim, era tudo relacionado à viagem e em grande maioria com Londres. Inclusive, se eu for aqui abrir a minha rede social, olha só, eu vou atualizar, ó o que apareceu pra mim. Comida. Porque sempre aparece receita, restaurante e etc. Alguns posts relacionados a marketing em si, porque muitas vezes eu pesquiso sobre isso no Instagram também, até porque eu trabalho com isso, então algumas informações eu vejo diretamente aqui, mais coisas de restaurante, algumas de moda, também amo conteúdo de moda e também, como a minha sócia é do nicho de imagem, posicionamento e visagismo, tem conteúdos que eu encontro aqui e aí eu mando pra ela. Enfim, então basicamente tudo que tá aqui são os últimos conteúdos que eu demonstrei interesse e aí começa a aparecer aqui pra mim. E o que significa esse demonstrar interesse? Basicamente, você assistir até o final, você compartilhar com alguém, você comentar, curtir, tudo isso é um engajamento que você dá ali que a rede social entende que você quer receber mais daquele tipo de conteúdo. De novo, independente se você segue a pessoa ou não. Ela aparece tanto ali na lupa do Instagram, quanto também na For You do TikTok, que são pessoas que vão aparecer pra você independente se você siga ou não, quanto agora também no seu feed. Você vai ali, às vezes, no início, né, do Instagram, por exemplo, e vão aparecer pessoas ali que você não segue, justamente porque a plataforma entende que você quer consumir mais conteúdos como aqueles que você já interagiu. E na verdade, essa questão de conexão vinha principalmente do Instagram. Só que aí, quando surgiu o TikTok, quando já começou a mostrar mais conteúdos para as pessoas que elas já se interessavam, o Instagram, que na verdade fala que realmente quer melhorar a forma como as pessoas consomem a plataforma e etc., meio que se inspirou, né, no TikTok. E aí começou a vir essa onda aos poucos de basicamente fazer o mesmo. Então hoje a gente não tem mais tantos conteúdos que são entregues pra gente de pessoas que a gente segue. A grande maioria eu vejo que não usa
usa mais o Instagram com esse objetivo de seguir amigo, ou de comentar post de amigo, ou de postar muito sobre a sua vida, é mais realmente profissionalmente, é mais porque é importante você ter para mostrar o seu trabalho, para conseguir se destacar no seu nicho, vender mais, que inclusive é o que eu ensino, do que realmente essa questão de ter e fortalecer mais conexão com outras pessoas ali. Mas antes de te falar como muda para você que cria conteúdo, o que aconteceu? Eu sei que a gente tende a culpar sempre o algoritmo, né? O algoritmo é o problema, eu não aguento mais essa mudança de algoritmo da plataforma e etc. Mas concorda comigo que se esse algoritmo tá mudando tanto, é para buscar se adequar e se moldar ao que já está acontecendo na sociedade, ao comportamento que já está mudando, a forma de consumir conteúdo que já está mudando? O algoritmo, ele não vai ficar mudando do nada, ele não vai ficar mudando porque ele quer. Os donos das plataformas sempre vão buscar maneiras de fazer você passar mais tempo ali, de você usar mais, às vezes de você investir mais em anúncios e etc. Então, se isso está mudando, é porque já tem um novo comportamento, novos hábitos de consumo de redes sociais. E a gente também tá tendo novas gerações que estão vindo, né? A geração Z, a geração alfa, a geração beta. Então, tudo tá sendo moldado para que todas essas pessoas consumam mais as redes sociais, estejam mais ali, justamente para atender esse comportamento. E quando eu comecei a observar isso, eu também já comecei a pesquisar e achei um vídeo do Jonas Castro, que inclusive, assim, o conteúdo dele é excepcional, até indico que você siga. Dentro desse vídeo, ele tá falando de um artigo do Gary Vee, que, caso você não saiba, é uma das principais vozes do mundo de marketing digital e de mídias sociais. E esse artigo fala sobre a morte das redes sociais e o nascimento das mídias de interesse, que ele chama de interest media. Inclusive, eu até vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, porque eu acho que vale a pena você ler. É em inglês, então caso você já entenda, um ponto pra você, e se você não entender, é só traduzir ali no Google Tradutor. E basicamente, o que o Jonas fala nesse vídeo que eu mencionei, associado ao que o Gary Vee publicou, é que a forma de distribuição das redes sociais mudou. Então, como eu mencionei no começo do vídeo, hoje a plataforma distribui de acordo com a probabilidade de você se interessar por aquele conteúdo. Tanto é que tem até um botão, se não me engano, tanto no TikTok quanto no Instagram, que é para você clicar se você não tem interesse naquele conteúdo ou se você tem, justamente porque ele vai passar a te entregar mais daquele conteúdo se você tiver interesse e te entregar menos caso você não tenha interesse. Ou seja, o principal critério deixou de ser relacionamento, essa parte social, né? E passou a ser interesse. Passou a ser tanto você chamar atenção através dos seus conteúdos, mas não só chamar atenção, porque isso sozinho não vale nada, mas você conseguir reter a atenção daquela pessoa ali para que as plataformas entendam que, olha só, vale a pena eu entregar mais este conteúdo, porque está retendo pessoas na plataforma. E também é interessante que no final de cada um dos seus vídeos você tenha alguma chamada para ação para aquela pessoa executar. Pode até ser te seguir, eu uso isso em alguns vídeos, mas assim, se você quer vender alguma coisa, já usa aquele vídeo para chamar ela pro seu link na bio, ou ativar uma automação ali no seu post, que muitas pessoas utilizam o ManyChat para isso, ou você pode pedir para elas comentarem alguma coisa, interagir em relação a algo. Por quê? Porque essa interação também faz não só o seu conteúdo ser mais entregue, como também faz ela continuar ali com você de uma outra forma. Às vezes ela comenta e você comenta em cima e ela lembra do seu conteúdo, visita seu perfil, olha outros conteúdos. Ou se você já chamou para ela executar uma ação para comprar alguma coisa que você vende, ou se inscrever em uma consultoria ou mentoria, ela já vai lá, já executa isso e você consegue captar essa pessoa não só ali na rede social, mas também nesse outro local, né, que você pediu para ela clicar, que você pediu para ela se inscrever, enfim. Que inclusive é o que eu ensino no meu método, o Efeito Seed. Eu criei esse método em 2022, se eu não me engano, depois de observar que todos os posts que eu criava tinham uma sequência lógica, e aí conforme a rede social foi mudando, foi evoluindo, eu também fui evoluindo esse método, mas não deixa de ser exatamente o que hoje as pessoas fazem na rede social e o que faz o seu conteúdo ir pra frente e ele realmente dar certo e dar o resultado que você deseja. Só que tem mais uma questão aqui, que como aparece para as pessoas esses conteúdos os quais ela gera interesse, concorda comigo que você não tá só
mais competindo com pessoas do seu nicho, que antes essas pessoas podiam seguir essas pessoas do seu nicho e às vezes seguir você depois, gostar mais do seu conteúdo e etc. Mas você tá competindo com qualquer pessoa e com qualquer marca. Eu vou citar um exemplo. Eu gosto muito de consumir conteúdos associado a receitas, a restaurantes e etc. E tem vezes que eu entro na rede social que tá indo embora esse termo social, mas enfim, pra encontrar uma determinada informação e eu me pego assistindo esse tipo de vídeo. E quando eu vou ver, eu assisti 1, eu assisti 2, eu assisti 3. É lógico que a gente tem que conseguir colocar um limite, mas isso também é difícil. Então, às vezes eu entro pra buscar ali uma informação sobre outra coisa, sobre, às vezes, em relação ao meu trabalho ou de uma determinada pessoa, e eu me perco e às vezes esse desvio de foco faz até eu fechar a rede social e esquecer o que eu ia fazer. E olha como isso, na verdade, não vem de agora. Tem uma notícia de 2020, onde a Netflix destacou o crescimento do TikTok e que ele poderia ser o potencial concorrente deles. Sim, a Netflix. Um streaming falando sobre uma rede social, onde, entre muitas aspas, não teria nada a ver, só que, na verdade, com tudo que eu falei aqui até agora, tem tudo a ver. Não porque as duas empresas fazem a mesma coisa, mas porque elas disputam o mesmo recurso. Tempo e atenção das pessoas. Percebe que o jogo mudou? E aí você pode falar: ai, Rafa, mas então isso é péssimo, né? Calma, depende. Mas antes de eu te falar, se você já tá curtindo o conteúdo desse vídeo, já se inscreve aqui, já deixa o seu like. Se você acredita que outra pessoa pode se interessar por esse conteúdo também, já compartilha com ela, justamente porque isso me ajuda a manter essa rede social ativa e estar aqui trazendo cada vez mais vídeos como esse pra você. Mas o que essa mudança significa pra quem cria conteúdo e até mesmo pode te ajudar é que hoje as pessoas não precisam mais de milhares de seguidores para ter o conteúdo entregue. Eu lembro que antigamente, quando eu ia vender um curso, eu ia vender uma mentoria, essa era uma dúvida muito recorrente. Ah, Rafa, se eu tenho poucos seguidores, é muito mais difícil para mim, né? Há alguns anos atrás, eu até falaria que sim. Mas agora, a gente percebe que um perfil super pequeno podem ter conteúdos que tenham muito resultado, muitas visualizações, muitos comentários, muito alcance, dependendo de como a pessoa realmente consegue chamar atenção, interessar e despertar um desejo no final. Para pequenos criadores, né, e é uma coisa até que o Jonas também fala nesse vídeo que ele grava, até mesmo no LinkedIn tá tendo essa mudança, ou já teve essa mudança, de mais conteúdos de pessoas pequenas sendo entregues. Então, para esses criadores menores, isso ficou ainda melhor, na verdade, facilitou que o seu conteúdo seja entregue. Porque dependendo, se você elabora ali um bom conteúdo com uma boa estrutura, você vai alcançar mais pessoas que se interessam por aquele tema que você fala. E digo mais, o seu conteúdo pode aparecer mais não só dentro dessas mídias de interesse, como Instagram, TikTok, LinkedIn e etc., como também ele pode ser encontrado por inteligências artificiais, como o Claude, o Gemini e o Notion. Ai, gente, tô com Notion na cabeça porque eu uso Notion pra anotar o meu roteiro, né? O ChatGPT, enfim. Porque dependendo do que as pessoas estão buscando e do interesse delas, pode aparecer ali na plataforma de inteligência artificial você ou outros criadores que fazem parte dessa busca que ela está fazendo ali. Então hoje muita gente também tá usando tanto as palavras, né, que elas falam nos vídeos ou as palavras que tem dentro de posts que são em carrossel, né, que são várias imagens, ou até mesmo na legenda, palavras e termos que possam facilitar que elas sejam encontradas também dentro dessas plataformas de inteligências artificiais. Entende como isso pode sim ser bem explorado por você e até talvez possa fazer o seu conteúdo ser mais entregue, dependendo do interesse que as pessoas têm no seu conteúdo e dependendo da estrutura que você cria aquele conteúdo e posta para chamar atenção, interessar e despertar desejo. Inclusive, se você se interessa também por eu te ajudar, né, a criar toda essa estrutura, seu cronograma de conteúdo e te ajudar com todo o conteúdo em si, também com o seu posicionamento nas redes sociais, vou deixar um link aqui embaixo que é pro meu acompanhamento individual, e aí você pode se inscrever e eu mesma chamo você, converso com você, entendo o seu negócio e te explico como que pode ser aplicado esse acompanhamento individual para você, para o seu negócio, para que você consiga tanto gerar mais autoridade e aumentar sua percepção de valor nas redes sociais, como também fazer o seu conteúdo ser mais entregue e com foco principal em aumentar as suas vendas.
E aí uma última pergunta que talvez você possa fazer, então as pessoas deixaram de se relacionar? E eu arrisco dizer que muito pelo contrário. Na verdade, eu acredito que hoje nas redes sociais a gente não tem muito essa questão de um relacionamento, de uma conexão muito forte, e justamente por isso a questão que o Gary Vee levanta sobre as redes sociais morrerem e, na verdade, surgir esse termo de mídia de interesse, mas é só uma forma de mostrar pra gente que talvez o relacionamento não devesse ser só ali na rede social, sabe? Mas às vezes um pouco mais pessoalmente, né? Você vê mais as pessoas, você ligar, você conversar de fato mais com elas, prestar mais atenção ao que elas falam, ao que, enfim, elas compartilham com você. E pra finalizar, eu acredito que talvez o maior erro de quem cria conteúdo hoje é tentar jogar o mesmo jogo de 5 anos atrás. O jogo mudou, a forma como as pessoas consomem conteúdo mudou e as plataformas estão mudando junto com elas. E quando você passa a entender isso, e de novo, principalmente se você usa a rede social profissionalmente, fica muito mais preparado para construir uma marca que continua relevante independente dessas mudanças e continua fazendo o seu negócio rodar, o seu negócio funcionar e realmente evoluindo cada vez mais. E qual é a sua visão sobre isso? Comenta aqui embaixo que eu já quero saber. E não deixe de me acompanhar tanto aqui no canal do YouTube, se inscrevendo, curtindo esse vídeo para aparecer mais para você, já que você demonstrou o interesse, como também nas minhas outras redes sociais que já estão aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijão. Fui!